Boa noite a todos. É uma alegria partilhar com vocês dessa noite. Quero agradecer o convite carinhoso desta casa e da região para que nós pudéssemos compartilhar com vocês reflexões que têm feito sentido ao nosso coração. Eu não compareço aqui na qualidade de doutor, que não sou, mas na qualidade de amigo, de aprendiz, de irmão, que está buscando se encontrar e fazer este movimento que nós vamos conversar a respeito nesta noite. Então, nessa qualidade, eu partilho com vocês estas reflexões. O tema de hoje é reconciliação, consigo mesmo, com a família, com Deus, que é uma reflexão que eu tenho desenvolvido a partir de uma obra que tivemos a oportunidade de lançar pela Associação Médico Espírita de Minas Gerais, na qual nós discutimos à luz do Espiritismo, do Evangelho, da filosofia homeopática e também com um pouco da filosofia das constelações familiares, segundo Bert Hellinger, este movimento de reencontro com a nossa essência. Porque nós percebemos que todas estas filosofias falavam de uma mesma realidade, embora com linguagem distinta. Falava de um movimento, de uma necessidade de encontro do homem com aquilo que é a sua realidade primeira e última, aquilo que vige no mais profundo de nós mesmos. E isso é muito interessante porque Samuel Hahnemann, o criador, o descobridor da homeopatia, ele fez notáveis observações. Ele descobriu, por exemplo, que substâncias inertes, quando diluídas sob um determinado método, eram capazes de deixar de ser inertes e manifestar potencialidades curativas. Então nós temos, por exemplo, sal de cozinha, que nós utilizamos como tempero, que utilizamos como alimento essencial na nossa vida, mas quando diluído se torna um medicamento de grande potencial e atuações as mais diversas. E isso foi um avanço muito grande dentro do campo das terapêuticas, porque ele inovou e renovou completamente o tratamento do ser humano. Mas ele não parou aí. As suas descobertas foram se aprofundando e ele descobriu ao final da vida que, para que o homem adoecesse, não bastava que nós tivéssemos as predisposições exteriores. Ele diz assim: é preciso haver uma predisposição interior. E ele vai chamar essa predisposição interior de miasmas. Ele vai dizer: há no homem alguns miasmas, algumas predisposições mórbidas ao adoecimento, que permitem que ali se desenvolva um processo patológico, de acordo com a sensibilidade de cada um, no órgão sensível de cada um, com a manifestação da personalidade e das características de caráter de cada um. E ele descreveu então 3 miasmas importantes: sífilis, psicose e psora. Destes, a psora é o núcleo central. Depois nós vamos descobrir, com o desenvolvimento do pensamento homeopático, que sífilis e psicose são manifestações secundária e terciária da psora primária. Então, a psora é que é o grande miasma, aquela predisposição ao adoecimento. Aí começou uma série de discussões. De onde vem esse miasma? Qual é a natureza dele? Qual é aquilo que determina a predisposição ao adoecimento de um indivíduo? Hahnemann, dentro do conhecimento da sua época, ele vai descrever do ponto de vista biológico. Então ele vai dizer que são os efeitos dos adoecimentos prévios, como as doenças sexualmente transmissíveis, que se discutia muito na época, como a sarna, que na época não se conhecia o parasita que a causa, e então ele achava que era uma consequência da sarna maltratada. Enfim, ele vai dar uma explicação bastante limitada, mas que para a sua época era bastante interessante. Mas depois de Hahnemann, vai vir uma série de discussões a respeito da natureza destes miasmas. E aí nós vamos ter várias correntes filosóficas homeopáticas. Os organicistas, os biologicistas, os psicanalistas e também a corrente metafísica. E nessa corrente que nos interessa particularmente, há um autor que a mim me encanta, um americano chamado James Tyler Kent, que começou a fazer aquilo que hoje no movimento espírita nós fazemos com muita intensidade. Ele começou a fazer a ligação entre a ciência e a espiritualidade, a buscar as conexões entre aquilo que ocorre no corpo com aquilo que se passa na alma. Mas ele era católico
e dentro da tradição dele, ele vai dar uma interpretação baseada naquilo que ele acreditava e naquilo que ele percebia. Mas esta observação, ela é muito interessante. Ele vai dizer assim: a psora primária é o resultado da queda do homem. E como queda do homem, ele vai se referir à passagem bíblica da Gênesis, aonde o homem busca conhecer da árvore da ciência do bem e do mal, desobedecendo à voz divina, não é? E então é expulso do paraíso. Para os católicos, isso é um fato. Para nós espíritas, isso é uma alegoria. Então, os católicos interpretam aquele momento como sendo um momento histórico em que verdadeiramente houve uma queda, uma expulsão. Nós espíritas entendemos aquilo como uma referência de um movimento evolutivo humano e profundo da desconexão criatura-criador. Mas naquele momento, Kant fez um grande avanço quando ele escreveu isso e nos permitiu conhecer um pouco da ideia metafísica da filosofia homeopática. Outros autores depois dele também vão desenvolver esta ideia muito proveitosamente, sobretudo na corrente argentina de homeopatia. E então nós temos o pensamento espírita, que se baseia na reencarnação, naturalmente na existência de Deus como causa primária, inteligência suprema de todas as coisas, no espírito como uma criação divina e no processo evolutivo do ser, desde a ignorância e simplicidade até a perfectibilidade possível ao Filho de Deus. Esta ideia não vê um momento de desconexão factual no tempo, aonde o homem se desconecta e então é expulso do paraíso como um evento histórico. Esta visão, ela nos permite vislumbrar múltiplos e reiterados movimentos de desconexão. E ela vai nos dizer que a psora primária do homem é a desconexão criatura-criador. Vejam que interessante. O Espiritismo nos traz a desconexão criatura-criador, a filosofia homeopática nos fala da queda do homem como o núcleo da psora primária, e o Evangelho vai nos trazer uma imagem muito significativa a esse respeito, quando Jesus nos apresenta a parábola do filho pródigo, que em essência tem todo este movimento. O movimento da desconexão criatura-criador, o movimento da insuficiência na desconexão e o movimento de reconexão. Em verdade, a parábola do filho pródigo é uma síntese do movimento completo evolutivo que o ser humano faz a partir da rebeldia. Vocês vejam então que 3 filosofias distintas, mas interligadas, falando de uma mesma realidade. Então nós vamos hoje nos debruçar sobre a parábola do filho pródigo, como um elemento arquetípico, como um elemento simbólico, como aquilo que nos traz uma imagem do movimento que acontece dentro da intimidade do homem. Então o que conta o Evangelho? Conta-nos o Evangelho a história não de um filho, mas de 2. Diz o texto que o filho mais novo, cansado da vida, requisita do pai a sua herança. E ele exige que o pai lhe entregue aquilo que ele julga lhe competir. Então, por muito insistir, o pai lhe dá. Ele se afasta da casa paterna e, segundo a descrição do Evangelho, ele vai viver dissolutamente, desperdiçando e perdendo aqueles bens que tinha recebido como herança. Até que chega um momento que ele se encontra no fundo do poço. Ele não tem mais posse, não tem mais propriedade, não tem mais dinheiro, ele não tem mais prazeres e então ele não tem mais companhia. Porque as companhias que estavam com ele não eram as companhias do afeto verdadeiro, senão as companhias da exploração. Neste momento, ele vive uma total insuficiência. A sua fome é tamanha, a sua necessidade é tão grande, que ele se emprega num lugar de cuidado de porcos. E então, ele tem tamanha fome, que na hora que ele vai dar de comer para os porcos, ele disputa com os porcos aquele resto de alimento que lhes oferece. Durante um tempo ele vive assim, e então, muito frustrado, decepcionado consigo mesmo, ele se recorda. Ele se lembra que na casa do pai, o menor dos jornaleiros, aquele que trabalhava por jornada, um empregado, era tratado com dignidade,
tinha tudo de que necessitava e, portanto, ele se recorda daquele movimento da casa, né? Do que ele tinha lá e perdeu. Então ele decide voltar, ele decide retornar. Pega o mesmo caminho em que ele desceu para agora voltar para casa. E ele pensa assim: se meu pai não me receber como filho, ao menos empregar-me-á na sua seara, e eu serei tratado com dignidade. Então ele volta, pouco a pouco, e o pai o aguarda no alto do caminho. Quando ele se aproxima, perto o suficiente, o pai se adianta, recebe-o, acolhe-o nos braços, sem nenhuma crítica, sem nenhum julgamento, sem nenhuma condição, e apenas diz para ele: entra, que hoje é dia de festa. Porque aquele que estava morto reviveu, aquele que estava perdido se encontrou, aquele que estava ausente retornou. E ele manda matar o novilho cevado, aquele que era o exemplar do seu rebanho mais importante naquele momento, para fazer uma grande festa. É aí que nós conhecemos o segundo filho. Na hora que o segundo filho, que é o mais velho, vê tudo isso, então ele mostra as caras. Ele diz para o pai: mas espera aí, eu tenho estado aqui todo o tempo com o senhor, não saí, não desgastei sua herança, e o senhor não mandou matar nem um cabrito para mim. Esse daí sai, gasta tudo que é teu, perde tudo, e na hora que ele volta, o senhor manda matar o novilho cevado e faz festa para ele? E então o pai dá uma lição nele que é primorosa. O pai diz assim: que te importa a ti se sou bom? Você sempre esteve aqui comigo. Tudo que é meu é teu. E esta é a parábola do filho pródigo, que deveria se chamar, na verdade, parábola dos dois filhos. Nós vamos primeiro nos debruçar sobre o segundo filho, porque, em geral, a gente passa batido sobre esta parte da história e não reflete sobre essa postura. A postura do segundo filho é tão grave quanto a postura do primeiro, porque ela demonstra que ele também está desconectado. Somente o movimento, a ação, é que foi distinta. Um teve a coragem de requisitar, desperdiçar o que ganhou e voltar. O outro ficou, mas ficou querendo sair. Ficou desconectado de onde estava. Ficou sem estar na posse daquilo que tinha. Tanto é assim que ele cobra do pai, sem reconhecer que tudo aquilo que ele tem é dele. E isso é um símbolo muito forte, que nós devemos parar e refletir. Porque quantos de nós vivemos na vida nesta condição? Há muitos religiosos que mantêm a religiosidade como se fosse uma moeda de troca com Deus, como se fosse um favor que faz à divindade, como se Deus necessitasse que nós fôssemos religiosos, porque um discurso milenar talvez nos convenceu de que nós precisávamos crer e obedecer para agradar a Deus e sermos beneficiados pelos seus favores. E então, esta moeda de troca se transforma em um movimento de profunda desconexão, porque não passamos a usufruir aqui e agora daquilo que nos pertence. Aquele que é verdadeiramente religioso, ele não necessariamente fala em religiosidade, mas ele vive a espiritualidade, que é muito distinto. Porque religiosidade é você ter uma religião, é você ter uma crença, é você ter um movimento que você faz o culto externo ou celebra a sua conexão ao Criador através de crenças específicas. Espiritualidade não é crença, espiritualidade é conexão. Espiritualidade é sentido e significado, e isso independe de religiosidade. Isso se constrói à medida que nós caminhamos, à medida que os passos que vão sendo dados constroem no caminho um caminho de profundo sentido espiritual. E espiritual aqui significa de essência, daquilo que é eterno, daquilo que a traça não corrói, daquilo que o ladrão não rouba, daquilo que ninguém destrói, daquilo que é construído na intimidade do coração. Quantas pessoas a gente vê às vezes falando assim no movimento espírita: eu vou fazer caridade, porque então eu vou ter algo melhor para mim na minha próxima vida. Ou então eu vou receber os benefícios disso no plano espiritual. Sinto te dizer, mas esta postura é a mesma do segundo filho. Porque significa que você está usando a caridade ou o movimento do bem, não como um sentido e significado profundo para a sua vida, mas como uma moeda de chantagem com a vida espiritual.
É fato que todo aquele que opere e coopere no bem, como diz André Luiz, pode sempre esperar o melhor. Não é promessa de amizade, é lei, diz ele. Todo aquele que opera e coopera no bem encontra os corações amigos e os movimentos do bem que lhe sustentam. Mas aquele que trabalha no bem encontra o salário do bem imediatamente. A sua vida é alterada no mesmo momento que vive. O seu coração e o seu sentido muda a partir daquele momento. A vida no minuto seguinte, no segundo seguinte, já não é mais a mesma. E sim, nós recebemos muito na vida futura, nós recebemos muito no plano espiritual, mas como um movimento natural e não como um movimento de troca. Então vejam o que diz o pai para o filho. Você sempre esteve aqui comigo. Tudo que é meu, é teu. O que o pai está falando para o filho? Está falando assim, meu filho, você pode ter tudo que você quiser. Está tudo à sua disposição. Se você não tem, é porque você não colhe. A fruta está no pé. Mas se você não leva a mão até ela para saboreá-la, se o esforço de buscar não é feito, então isso não se deve a eu querer dar ou não querer dar. Se deve a você tomar ou não tomar da vida. Jesus falava assim com muita propriedade: misericórdia quero e não sacrifício. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso significa que a abundância da vida está à disposição. E ela está à disposição daquele que se coloca em sintonia com ela. Isto representa que o amor e o recurso infinito do Criador está à disposição de todos nós em qualquer instante. Não depende do Criador querer dar. Porque o Criador não estabelece conosco moeda de troca. Nem pune, nem recompensa. Somos nós que acionamos os movimentos dentro da lei de causa e efeito naturais no dar e no receber. Mas entrar na sintonia daquilo que é o recurso e fazer o colapso de onda, trazer isso do plano aonde vibra para o plano da concretude da sua vida, isso depende da sua escolha, do padrão mental, emocional, espiritual que você estabelece, das circunstâncias que você cria a partir do seu desejo, aliás, da sua vontade, do seu querer, da sua atitude. Não é? Então, aquele segundo filho, ele estava numa postura tão grave quanto a do primeiro. Mas, o primeiro representa para nós o movimento completo da rebeldia, da desconexão e da reconciliação. Como começa a desconexão? Qual é o momento em que nós vemos que ele está desconectado do Pai? É quando ele faz o quê? É uma pergunta. Para os encarnados, no caso. Quando ele faz o quê? Quando ele? Pede? Ele é humilde assim? Ele pediu a herança? Ele exige a herança. Ora, herança não é um direito do filho. Herança é um presente que os pais dão para o filho após uma vida de sacrifício, quando então passam para o filho aquilo que desejam, por amor, para que a vida do filho seja mais leve a partir dali. Quando o filho olha para a herança como se fosse um direito, perde direito à herança. Herança só é direito do ponto de vista jurídico da transmissão dos bens. No plano da alma, herança é um presente. E a postura que leva o filho à abundância é olhar para aquilo que recebe com gratidão. O filho não merece aquilo que está a receber. Quem se sacrificou por aquilo foram os pais. Ele pode até merecer espiritualmente e estar ali naquela condição de receber por um movimento natural da vida. Mas isso não dá a ele nenhum direito de exigir daqueles que estão lidando, porque aquilo vem do seu sacrifício. Filhos de pais vivos que disputam a herança dos pais querem inconscientemente matar os pais. E os matam dentro do coração. Desconectam-se da força, da abundância dos pais dentro de si. Ao passo que quando o filho toma a herança como um presente, então ele se curva diante daquilo. Porque gratidão é muito mais que dizer obrigado. Dizer muito obrigado é simples polidez social. Gratidão é quando
o indivíduo se curva sobre o preço que custou aquilo que ele recebe. E ele então respeita e honra aquilo que recebeu, olhando para quanto aquilo custou para aquele que o deu. Isso significa que ele honra o movimento da continuidade. O filho pródigo não faz nada disso. O filho pródigo crê que ele tem direito. Ele vai lá e exige, e insiste arrogantemente. Por quê? Porque ele se crê maior e melhor do que o Criador. Muitos de nós disputamos com Deus e nos cremos maiores. Tem muita gente que diz que tem fé, mas mantém a vida num controle absoluto. Porque afinal de contas, se não for do jeito que eu quero, do jeito que eu determino, então não está bom. Entregar para Deus conduzir? Não, de jeito nenhum. Afinal de contas, a minha escolha é muito melhor que a dele. Então é melhor eu ter controle sobre todas as circunstâncias, para muito além do cuidado e da previdência que deve guiar todos nós. O filho então exige porque ele se sente superior, porque ele se sente um ser de direitos. Isso mostra o nível da sua desconexão. Qual que é o efeito da desconexão? Ele perde aquilo que tem. Assim como perde a herança aquele que não trata com honra. Basta vocês olharem as famílias, gente. Às vezes acontece uma doença, acontece um desastre, acontece um movimento que aquilo leva a se dissolver dentro do movimento do que foi transmitido. O filho pródigo, então, vai fazer o quê? Ele vai viver, segundo o dizer do Evangelho, dissolutamente, ou seja, dissolvendo tudo aquilo que ele tinha, levianamente. Ele vive uma vida de prazeres. Uma vida de prazeres desconectado de um sentido e de um significado mais profundo para si mesmo. Porque o prazer faz parte da vida, mas faz parte da vida quando está conectado à alma. Quando é o prazer pelo prazer, sem um sentido profundo, ele é só um fogo fato, que queima, consome e destrói algo importante ali junto. Certo dia o Espírito Dias da Cruz me disse assim: meu filho, o desejo é como o horizonte. Tão logo nós nos aproximamos dele, outro se forma mais longínquo. Porque o objetivo do horizonte é ser horizonte e nunca ser alcançado. Haverá sempre um horizonte na trajetória humana. E então ele completou: o papel do desejo é ser desejo. Quando o homem vive a escravidão dos desejos como se fosse fonte de felicidade, se frustra, porque quanto mais satisfaz o desejo, mais desejo tem. Então ele dizia: o desejo é combustível, o desejo não é propósito. O desejo não é finalidade. Quando o homem vive a escravidão do desejo, vive o vazio. Então passa a consumir os produtos dentro de um movimento de vida consumista, passa a querer ter cada vez mais, passa a querer gozar cada vez mais, não é? E isso que poderia ser um elemento muito importante na vida para o encontro de sentido e de significado, se torna um grande movimento de vazio que consome. E quanto mais o indivíduo tem, mais vazio fica. Vocês já devem ter experimentado aquela situação de querer algo muito profundamente e depois de conseguir, ficar muito feliz e a partir de um pouco de tempo, aquilo já não tem mais sentido nenhum. Acontece com vocês? Aí é colocado uma outra meta, aí é colocado um outro desejo, é colocado um outro movimento. Então o Espírito Dias da Cruz, ele nos esclarece com muita propriedade. Ele diz assim: aquilo que faz falta ao homem não é aquilo que não tem. Aquilo que faz falta ao homem é aquilo que ele retém. É aquilo que é realidade nele, mas não se torna manifesto. É aquilo que vibra no mais profundo, mas não vem à superfície. E então diz ele: que realidade é esta? Ele diz: é a realidade do amor. O homem busca amar, busca ser amado como se vivesse um grande vazio de amor. E não desperta de dentro o amor por si mesmo e o amor pela vida. Então exige que o amor venha de fora, porque não se dá aquilo que quer que o outro lhe dê. Assim espera que se satisfaça ao marido, a esposa, o filho, a filha, a profissão, aquilo que está fora de si. Por quê? Porque dentro de si não encontra uma satisfação profunda
no contato consigo mesmo. Está olhando para o vazio, está olhando para aquilo que há falta, não está olhando para aquilo que está cheio. Então, o movimento de plenitude é quando nós mergulhamos em nós mesmos para despertarmos o alto amor, para reconhecer que nós somos uma realidade divina. E como uma realidade divina, nós trazemos em nós a marca do Criador. Mas esta marca é uma força totipotente, é uma predisposição, é um vir a ser. Para que ela seja o que deve ser, ela precisa ser ativada, desenvolvida, manifesta. Por isso nós caminhamos do estado de semente para o estado de árvore frutificada. E Dias fala uma coisa que a mim me toca muito profundamente, eu vou compartilhar com vocês. Ele diz assim: quando Deus olha para a criatura humana, não vê uma obra imperfeita, vê uma obra perfeita em execução. E sabe que obra perfeita sua não falha. É questão de tempo, mais dia, menos dia. Então, quando Deus olha para nós, Ele não nos julga, Ele não nos critica, Ele não está preocupado com as nossas características bonitas ou feias da maneira que nós imaginamos que Ele estivesse. Nada que nós façamos pode atingi-lo, porque Ele é o amor sereno absoluto que provê a toda a criação com uma amorosidade infinita. O que nós precisamos é compreender que no estado de semente nós estamos despertando e que não é possível um broto estar no fruto maduro. Este desenvolvimento tem etapas e tem fases, mas todas essas etapas trazem uma alegria, uma plenitude possível. Desde que a gente aprenda a aceitar a fase em que se encontra e o estágio em que vive. Nós fazemos isso quando nós nos olhamos com amor suficiente para acolher em nós a nossa beleza e também a nossa sombra, no movimento de reconciliação conosco mesmo, sem brigar com a nossa natureza humana. Há muitos espiritualistas que querem ser espiritualistas negando a sua natureza humana, apartando-se dela. Isso é uma ilusão. O divino se manifesta no humano. Quanto mais humano você é, mais divino você se encontra. Porque ser humano é estar conectado com a sua natureza de criatura em despertar e em desenvolvimento. Então, acolher aquilo que se é, inclusive aquilo que ainda não é amado, aquilo que ainda não está manifesto, aquilo que ainda não está desenvolvido, é algo essencial dentro do caminho do alto amor. Mas para isso nós temos que mudar as nossas crenças de Deus. Porque nós achamos que Deus é um velho barbudo que nos julga, que nos pune, que nos castiga, não é? Porque essa imagem está bem expressa lá no Velho Testamento. Um Deus irascível que manda praga, que pune, que mata exército, que abre o mar para passar meia dúzia e afoga o resto. Não é assim? Cheio de escolhas, cheio de partidarismo. Isso são figuras de linguagem. Isso são movimentos que naquela época explicaram um movimento de um despertar espiritual da humanidade necessário. Mas Deus está no dizer da filosofia espírita acima de tudo isso como um amor soberano absoluto. E a parábola do filho pródigo mostra isso muito bem através da postura do pai. Então o filho, ele vai viver o estado de insuficiência, até que ele chega no fundo do poço. Porque aquele que se desgasta nos prazeres, no vazio interior, chega um momento que está completamente vazio. Vive a insuficiência e a frustração. Isso se manifesta sintomatologicamente como depressões, como síndromes do pânico, como dependências emotivo-afetivo-sexuais, como vazios interiores, angústias que não passam. É um movimento da insuficiência em nós, que está bem representado naquele momento em que o filho come com os porcos. O que representam os porcos? Os porcos representam a nossa animalidade. Quando nós negamos o divino e vivemos o vazio, nós ficamos restritos à nossa animalidade. E essa animalidade é insuficiente no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos. Ela tem o seu papel,
e nos trouxe até aqui. Mas a partir de agora, o homem espiritual que somos já está na potencialidade de despertar muitíssimos recursos para além da sua animalidade instintual. E aí é interessante, porque há muita gente que permanece longo tempo nesse movimento. Fica ali comendo com os porcos muito tempo. De insatisfação em insatisfação, de frustração em frustração. Até que chega no ápice. Mas o que é bonito dentro da lei divina é isso. No fundo do poço há a fonte. Quando a gente chega no ápice da insatisfação, há um movimento de retorno. O que acontece com o filho pródigo na hora que ele está lá no fundo do poço? Qual é o momento em que ele faz a conversão? Que ele transforma a vida dele? Verdadeiramente. Qual é o instante que isso acontece? Quando ele está comendo? Não. Tem muita gente comendo com os porcos, não transforma nada. Fica anos ali, só comendo com os porcos, falando do sofrimento, lamentando o sofrimento, cultivando o sofrimento, fazendo-se de vítima, tendo ganhos secundários em descrever o quanto sofre, o quanto está... Vocês já viram que hoje tem um campeonato de desgraça? Pessoas chegam e falam assim, você não sabe o que eu estou vivendo. E descreve. A outra pessoa fala assim, fulano é mesmo, né? Mas você não sabe o que eu passei. E as pessoas começam a disputar a desgraça, disputar infortúnio. Quem vence leva o troféu deprimido para casa. Então tem muita gente que sofre há anos, tem espíritos que sofrem nas regiões inferiores há séculos, sem que o sofrimento os sensibilize. Então não é o sofrimento que é transformador. O sofrimento, ele transforma o homem, não transforma? Sim ou não? Sim ou não? Sim. O sofrimento faz evoluir, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não, definitivamente não. O sofrimento pode fazer evoluir. O sofrimento pode fazer o homem progredir, desde que o homem bem aproveite o sofrimento. Se o homem simplesmente sofre por sofrer, isso não tem papel nenhum na vida dele. Está cheio de gente vivendo coisas autopunitivas, que são sofrimentos autoimpostos, eleitos, sem que aquilo represente uma necessidade evolutiva na vida, e que a pessoa faz porque está cheia de crenças negativas a seu próprio respeito, pela forma como se conecta ao seu sistema, à sua família, àqueles que vieram antes, às vezes até por fidelidade a destinos de outras pessoas dentro do seu sistema, e sem que aquilo tenha um propósito mais profundo. O sofrimento que faz crescer, o sofrimento que evolui, o sofrimento que ajuda é aquele que se transforma em pedagogia, aquele que ensina, aquele que sensibiliza, aquele que nos faz modificar. Mas ninguém precisa eleger o sofrimento como estratégia de crescimento. E a vida também não elege o sofrimento obrigatoriamente como estratégia. A grande estratégia pedagógica da vida chama-se amor. A dor aparece quando o amor não cumpre o seu papel porque nós não permitimos que ele cumpra. Então não é o momento do sofrimento que ele se converte. Qual que é? Quando ele lembra. De que ele lembra? O que especificamente? Mordomia? Quando ele se arrepende? Não, também não. O arrependimento é fase, é etapa. Mas ele não é ainda o momento da conversão. Não é? Mas ele está quase lá. No arrependimento você está assim, 90% lá. Mas tem uma coisa que é um detalhe nessa passagem que a gente precisa tentar demais. Porque ela é igual a varinha mágica que fala assim, ó, isso converte. É quando ele se lembra de quê? Da bondade? Não exatamente. O que ele lembra dos funcionários? Bem tratados? Quase. Justiça? Não. Respeito? Quase. Isto. Ele se lembra da dignidade. Dignidade é algo muito profundo. Quando ele se lembra que ele é digno, que ele merece estar, porque é divino, em algo distinto, então esse é o momento da grande conversão. Nós modificamos dentro do nosso coração quando nós vivemos experiências de dignidade. Aqui, o amor que transforma é o amor que resgata a dignidade humana.
Quando você ama alguém, trata alguém com dó, você não está verdadeiramente amando esta pessoa. Você está rebaixando-a e fazendo por ela algo que você acredita que ela não dá conta, então você se coloca no papel superior e ela no papel inferior. Mas quando você olha para a pessoa como igual, então ela é resgatada naquilo que é o valor dela. Basta vocês se lembrarem de experiências na vida em que vocês se sentiram dignos. Qual é o efeito que isso tem? Isso enche de dentro para fora. Quando a gente permite-se verdadeiramente se sentir digno, a gente não volta para os mesmos comportamentos. A gente não volta para o mesmo padrão. A gente não volta para o mesmo estilo de vida. A gente diz, ok, valeu isso até agora. A partir de agora eu não escolho isso mais para a minha vida. A partir de agora eu me olho com mais respeito. A partir de agora eu me olho com mais valor. Então o momento da conversão é quando ele se lembra da dignidade. E ele se lembra disso de uma forma tão profunda, o que significa lembrar aí neste caso, que ele conecta-se a essa dignidade, que ele diz, eu vou voltar. Se o meu pai não me receber como filho, o que ele está dizendo aí? Eu sou filho. Primeira coisa ele está dizendo, eu sou filho. Se o meu pai não me receber, tudo bem, mas eu sou filho. Ele está lembrando ali da dignidade dele de filho. Ele ainda não sabe se o pai é amoroso o suficiente para recebê-lo ou não. Mas ele sabe que se o pai não recebê-lo como um filho, vai recebê-lo como um assalariado. E então ele vai ser tratado com dignidade. É essa a força que leva. Por isso que nós devemos tratar todas as pessoas com dignidade. Independente da raça, do credo, da cor, da opinião política, da condição sexual, da escolha de vida. E isso é muito importante de colocar na cabeça, porque é a coisa mais difícil de nós introjetarmos. Nós não somos melhores que ninguém. A nossa arrogância nos coloca em pseudo-importâncias e nos leva a acreditar que nós estamos em alguma condição de destaque. Ora, condição de destaque pelo conhecimento é plano de serviço. Condição de destaque pelas posses é instrumento de serviço. Condição de destaque pelo aprendizado é experiência. E aquele que verdadeiramente é experiente se torna humilde, não se torna arrogante. Então, se nós cultivamos dentro de nós as falsas noções de superioridade, em qualquer campo da vida, nós nos tratamos e ao outro com indignidade. Então passamos a diferenciar pela cor da pele, pelas coisas. É muito interessante, porque eu vou apresentar para vocês hoje um trabalho que me enche o coração, que é o da Fraternidade Sem Fronteiras. Um trabalho de amparo às crianças órfãs das aldeias de Moçambique. E esse trabalho nasceu de um movimento muito bonito. Ele nasce do grande amor de um homem chamado Wagner Moura, que é o idealizador e é aquele que é o pai desse projeto. E ele vai para Moçambique, porque desde os 12 anos de idade ele sente no coração uma vontade de servir na África. E depois de ter um trabalho muito bonito em Campo Grande, já social, ele tem uma mudança de vida profissional, consegue algum recurso, bota uma mochila nas costas e vai até Moçambique. Chega lá, tudo o que ele planejou deu errado. E ele começa a ser assediado espiritualmente intensamente. Ele diz que ouvia os espíritos falando com ele, vai embora, volta para casa, vai cuidar do seu filho. Ele tinha um filho novinho na época. Né? Você não tem nada que fazer aqui. Então, de noite, ele disse que orou e disse a Deus assim, Senhor, Tu sabes da minha vontade. Se isso que eu sinto é algo que vem de Ti, que me guia para algo que eu devo fazer verdadeiramente, me conduz. E então, eu farei. E ele disse que foi uma prece muito sentida, ele fez essa prece chorando sobre um grande assédio espiritual e ele dormiu. Naquela noite ele sonhou que andava numa estrada e essa estrada estava obstaculizada. E aí que uma voz dizia assim para ele, se você quer chegar aonde planeja, deve mudar de caminho. Este caminho que você está tentando não vai te levar onde você quer. Então ele acordou e percebeu que aquilo que ele tinha planejado quando veio para Moçambique não ia dar certo, que era conhecer a periferia de Maputo, trabalhar com a pobreza da capital, etc. Então ele ficou atento. E imediatamente surgiu uma oportunidade de ele ir para as aldeias, conhecer os órfãos.
Os órfãos são aqueles que estão mais excluídos dentre os excluídos. Não é? Imagine que Moçambique tem 1 milhão de órfãos. Destes, 610 mil devidos ao HIV/AIDS. E essas crianças vivem sozinhas. 24 mil famílias chefiadas por crianças. Então é uma situação muito difícil em Moçambique. E às vezes tem um tio ou tem um avô, mas que não dá conta de cuidar porque não tem comida nem para eles e para os filhos, quanto mais para os netos ou para os sobrinhos. Aí o que aconteceu? O Wagner prestou atenção num garçom do lugar onde ele tomava café da manhã e almoçava. E esse garçom se destacava dos outros porque ele tratava todos com muita educação, com muita atenção. E ele chamou ele e disse assim, qual é o seu nome? Ele disse, meu nome é Armando. Armando, eu estou vendo você tratar todos com distinção, com muito respeito. Eu gostaria de saber o seguinte, será que você me levaria para conhecer as aldeias? Eu tenho muita vontade de conhecer a realidade. E ele disse, com o maior prazer, eu te levo. Eu trabalho até meio-dia e todos os dias estarei à sua disposição depois do meio-dia para te levar e conhecer a realidade do nosso país. E então ele foi e levou. Ao final, o Wagner perguntou para ele, quanto você vai me cobrar pelo teu trabalho? Eu faço questão de pagar. E ele disse, nada, é um prazer te levar para conhecer a nossa realidade e o nosso povo. Assim nasceu a Fraternidade Sem Fronteiras, que é um trabalho que acolhe esses órfãos. Hoje o Armando é o coordenador nacional em Moçambique do trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras. Este que era o garçom e que levou. E então eu estava lá semana passada, em Moçambique, e eu sentado com o Armando, perguntei para ele, Armando, o que você sentiu naquele momento em que o Wagner te pediu para que você pudesse ir até as aldeias com ele? E ele disse assim, por que você se disponibilizou? E, sobretudo, por que você não cobrou, sendo que você era tão pobre e tinha verdadeira necessidade, de repente aparece alguém, né, do exterior querendo conhecer, com condição de pagar, por que você não cobrou? E ele respondeu, eu não cobrei porque foi o primeiro que me viu e que me tratou com dignidade até hoje. Este homem me viu. E naquela hora eu fiquei muito emocionado quando eu vi isso. Porque eu vi a força da dignificação pessoal. A dignidade é aquilo que move o ser humano. Quando nós somos capazes de permitir que o outro se sinta digno, respeitá-lo, e somos respeitados quando nós trocamos esse estado de dignidade, sendo dignos aonde estamos e tratando o outro com dignidade, este movimento é profundamente curativo para a alma. Hoje o Armando comanda um trabalho que acolhe 3 mil órfãos em Moçambique. Então o momento que o filho pródigo começa a retornar para casa é o momento da dignidade. Mas, entre se sentir digno e chegar em casa vai um tempo e uma distância. Então ele começa a percorrer o caminho. Ele começa a voltar para casa. E é natural que ele volte para casa pelo mesmo caminho que desceu. E o que acontece à medida que ele vai voltando? Ele vai encontrando o lixo que deixou. Ele vai vendo o que ele viveu. Ele vai revisitando o que ele passou. Isso se chama lei de causa e efeito. Nós retornamos para o Pai, assumindo as consequências daquilo que nós fizemos. Isso é da lei. A vida não nos isenta desse aprendizado, dessa pedagogia. Esse é um movimento de dignificação pessoal. O que tem mais dignidade? A vida dizer para você, eu te perdoo, você não é responsável? Ou a vida dizer, você tem o direito de responsabilizar-se por tudo que você fez? Qual das duas posturas traz mais dignidade? Ser responsável. Quando a gente está isento da responsabilidade, não há verdadeira dignidade. Não é interessante que o pai não tenha descido para buscar o filho? O pai sabia que o filho estava no fundo do poço, sabia que ele estava na insuficiência, ele não corre lá para pegar, não. Se fosse você vendo o seu filho na sarjeta, você ficaria esperando o filho voltar ou correria lá para pegar ele no colo? Raros são os pais que não vão lá pegar o filho no colo. Por isso são raros os pais que não lutam com problemas dentro de casa.
Porque o pai que não deixa o filho assumir a consequência dos seus erros, das suas dificuldades, não ensina o filho a ser digno. Pai que assume a responsabilidade dos filhos, isenta os filhos da luta pela vida, está fazendo um desserviço aos filhos. E o faz frequentemente por dó. Deus não tem nenhuma dó de nós. Não é interessante isso? Deus nos olha com amor. E o amor vê o valor e a dignidade do outro. Quando Deus olha para nós, Ele sabe que nós damos conta de fazer o movimento de retorno. E que o amor dele é suficiente para sustentar-nos naquilo que nós precisarmos. Então Ele nos dá a oportunidade de reparar, através do amor, aquilo que foram as nossas faltas. Se nós escolhemos, também podemos reparar através da dor. Mas Ele dá a oportunidade de reparar através do amor, do serviço. Então o filho começa a voltar para a casa do pai. E esse percurso é longo. Não se enganem. Nós que estamos espíritas, nós que temos uma espiritualidade, que vivemos qualquer forma de crença, estamos no começo do caminho de retorno para a casa do pai. E Ele nos trata com tanta dignidade, com tanto amor, que já é possível ser feliz agora, dentro daquilo que a felicidade possa nesse momento. Andrei, mas diz o Evangelho que a felicidade não é deste mundo. A felicidade plena não é mesmo, não. Mas quem aqui está querendo felicidade plena? Nós gostamos tanto da humanidade. Todo mundo fala que quer deixar de ser humano. Oferece a oportunidade verdadeira para deixar de ser humano e virar anjo. Eu quero ver quantos que vão se candidatar. Nós gostamos daquilo que é humano. A questão é que isto que é humano não é negativo, não é inferior. Pode ser vivido santamente, como diz Paulo de Tarso. Depende da maneira com que você trata a sua vida. As pessoas às vezes olham a sexualidade, por exemplo, como uma coisa muito indigna. Como se espiritualizar-se fosse se afastar da vivência sexual. Há pessoas que elegem fazer isso em tarefa de serviço. Há outras que fazem de forma natural porque tiveram uma realização na vida, se tornaram viúvos ou viúvas e não têm mais necessidade, entram em um outro processo. Isso tem um sentido profundo para a vida. Mas a pessoa fazer isso como um movimento obrigatório, como se isso fosse o sentido da vida, leva a pessoas neuróticas. A pessoas que ferem um grande manancial de força e de revitalização. Da mesma forma, viver a sexualidade de forma indistinta, somente na pulsão dos desejos, esvazia e desgasta, fazendo o homem se perder e se minar nas suas forças, sem encontrar sentido e significado mais profundo. Mas viver a sexualidade como algo santo, isso significa dignificando numa relação afetiva, numa relação profunda de troca, numa relação de respeito verdadeiro, em que você respeita a si mesmo e respeita ao outro, isso é absolutamente divino. E é um grande manancial de forças. O mesmo para inúmeros outros recursos da vida humana. Então, espiritualizar-se é mergulhar no humano, dignificando a própria vida. Faz sentido isso para vocês? O movimento, portanto, de retorno à casa do Pai é um movimento de encontro com a própria força e a dignificação pessoal através da reparação das nossas faltas. A reparação não é o propósito da vida. O propósito da vida é o reencontro com o amor. A reparação é um dos instrumentos quando há faltas. E como raros de nós não têm, porque errar é humano, então nós vamos tendo a oportunidade de reparar à medida que caminhamos. Agora, se ao invés de reparar, você preferir sofrer, também é uma escolha, você pode ficar à vontade. Só quero te dizer que depois de muito sofrer, você vai ter que reparar. Então você pode escolher se repara sofrendo ou se repara sem sofrer. É essa a escolha. Quando o filho pródigo se aproxima o suficiente, então o pai se adianta. Olha que bonita esta imagem. O que representa o pai se adiantar? Misericórdia. O pai se adianta em um recurso de misericórdia e acolhe o filho. E então manda fazer festa, porque aquele que estava morto reviveu, aquele que estava perdido se achou,
aquele que estava ausente retornou. Enquanto nós subimos o caminho, nós nos reconciliamos com o próximo. Na hora que nós reconciliamos com o próximo, sobretudo o próximo que está dentro da nossa família, nós nos reconciliamos com Deus. E dentro da família há uma reconciliação que é essencial. Aquela que é com as figuras mais importantes da nossa vida. Quem são? Qual é a nossa relação mais importante na vida? Com quem? Com quem? Pai e mãe, sem dúvida. Os nossos pais são a grande fonte. Os nossos pais são aqueles que representam Deus para nós. Igualmente. 50% um, 50% outro. Ah, Andrei, né? Não, minha mãe me deu muito mais. Talvez ela tenha cuidado mais, mas o papai deu tanto quanto a mamãe. 50% de cada um. E lá no mais profundo, o coração ama os dois igualmente. Embora aqui o ego possa ficar magoado e inventar uma série de críticas ao papai e à mamãe. Na relação com os pais só tem uma coisa que nos deixa livres para a vida. E essa coisa se chama gratidão. Mas é gratidão, vírgula, sem críticas, vírgula, sem julgamentos, vírgula, sem exigências, vírgula, sem dó. Quando nós criticamos, julgamos, exigimos ou temos dó, nós nos colocamos acima dos nossos pais, como se nós fôssemos melhores ou maiores. Isto nunca é verdade. Por mais que um filho cuide dos pais a vida inteira, não vai poder nunca dar para aqueles pais aquilo que os pais deram para ele. Então os pais estão colocados num lugar de honra e de grandeza que jamais perdem. E a força para o filho vem quando o filho fica no lugar de pequeno. Mas quando a gente critica, julga, exige ou tem dó, a gente sai daqui e vem para cá. Então, na relação com os nossos pais, não cabe perdão. Aquele que diz que precisa perdoar os pais, na verdade vive uma grande arrogância. E eu falo isso sem nenhum julgamento, só olhando para os efeitos. Por quê? Depois que os pais dão a vida, vem uma história humana. De tem, não dá, pode, não pode, não é assim? Aí a gente faz uma mão cheia de coisas que faltaram, de coisas que não tiveram, de coisas que a gente gostaria de ter tido. E fica cobrando dos pais aquilo que nós não tivemos. Acontece, e às vezes aquilo que a gente cobra é justo, às vezes não teve mesmo. Às vezes não teve afeto, às vezes sobrou violência, às vezes teve abandono. Sim, isso pode ter acontecido. Acontece que aqui em cada célula tem 50% do papai, 50% da mamãe. Vibrando 24 horas por dia, 365 dias por ano. Que preço tem isso? Qual o tamanho disso? Então nós cobramos aquilo que não teve, sem agradecer aquilo que foi dado. Como é que chama isso? Das grossas. Essa é a expressão profunda da ingratidão que a gente não se dá conta que vive. A gente fica exigindo como se aquilo que os nossos pais nos deram tivesse sido pouco. A gente olha para o vazio, para aquilo que faltou, para aquilo que não teve, para aquilo que queria ter tido. E às vezes, como olha para isso com justiça, porque não teve mesmo, então fica justificado a vida inteira no fundo do poço comendo com os porcos. Até que percebe que aquilo que os pais deram é infinito. É tão grande que eu digo que quando os pais deram a vida, deram 1 bilhão. E depois a gente fica brigando com eles pelos 10 reais que não tiveram. E passa a vida inteira cobrando. Então não cabe perdão na relação com os pais. A não ser quando a gente fica só conectado aqui no vazio, no superficial. Reconciliação é muito mais profundo que perdão. Reconciliação é reconhecimento, é gratidão, é se curvar diante do valor e da força dentro do coração. E para isso é preciso que a gente desista. Desista de criticar, desista de julgar, desista de exigir.
E desista de ter dó, porque aquele que olha com dó para os pais rebaixa a grandeza dos pais. Os pais não são dignos de dó. Assim como eles são, com o destino que têm, eles são pais grandiosos para nós. E são os pais certos para nós. E dão conta sozinho do seu destino, sem que a gente precise fazer por eles. A gente faz para eles e a serviço deles quando eles solicitam, no lugar de filho. Mas a um filho não é dado salvar os pais. E o amor dos filhos é tão grande que às vezes quer salvar os pais do seu destino. Não é possível. Aquele que veio depois é pequeno para fazer algo por aquele que veio antes. Então o filho tem que olhar para dentro de si e reconhecer a sua incapacidade de fazer pelos pais aquilo que gostaria de fazer. E aí pode ficar só na gratidão e no amor livre. Então aquilo que é o ingrediente da relação saudável com os pais chama-se aceitação. Quando nós aceitamos os pais assim como eles são e vemos que assim, do jeito que eles são, eles nos deram tudo que é essencial, não tudo que a gente queria, nem tudo que podia, mas tudo que é essencial. Então, nós podemos nos curvar diante da grandeza. Está cheio de gente espiritualista querendo uma profunda conexão com Deus, mantendo o coração distante dos pais. Não é possível conectar-se profundamente com Deus sem passar pelos pais. Está cheio de gente colocando médium, dirigente espírita, gurus no lugar dos pais. E endeusa idealisticamente outros que estão fora, porque dentro do seu coração criticam seus pais. Aquilo que é a fonte da nossa vida são os nossos pais, assim como eles são. E do jeito que eles são suficientes. Conectar-se à força que vem deles é algo que só depende de nós, não depende nada deles. Porque a força deles está aqui, em cada uma das nossas células. Ah, Andrei, eu não tive amor. Mentira. Não tem nenhum ser humano que não tenha tido amor. Tem ser humano que não teve afeto, que não teve cuidado. Mas desde que os pais não abortaram, eles amaram. E em cada célula está gravado a decisão de amor deles pelo filho. Às vezes eles nem queriam aquele filho. E esse é um direito deles, porque isso diz respeito à luta deles. Mas eles amaram tanto aquele filho que permitiram que ele viesse. E então o filho olha para o vazio sem olhar para o que está cheio. Conectar-se à força dos pais é só uma postura dentro do coração. Não depende dos pais estarem vivos, não depende dos pais estarem presentes. Depende só do coração estar de joelhos diante dos pais sempre. Sem dó, sem crítica, sem julgamento, sem exigências. O movimento que cura é aquele olhar do bebê para o pai e para a mãe. O bebê não pergunta quem é o papai, não pergunta quem é a mamãe. Ele só se encanta reconhecendo que aquele é seu papai e aquela é sua mamãe. E então ele sorri, porque ali ele se alegra de estar vivo e de ter aqueles para ele. Esse é o movimento que nós temos que manter no coração, independente da nossa idade. Olhar para os nossos pais como crianças, como bebês. E dentro do coração, nos alegrarmos em sermos filhos dos nossos pais. Isto não depende da personalidade deles. Isso não depende do destino deles. Isso não depende das escolhas deles. Isso só depende de nós nos conectarmos à grandeza deles. Este é um movimento de reconciliação essencial que traz grande força à vida. Quem se curva diante dos pais se reconcilia com Deus, porque os pais
são os dignos representantes de Deus para nós. Quem critica os pais, critica a escolha divina. E, portanto, arrogantemente se coloca na crítica ao próprio Criador. Está claro isso? Muito bem. Tudo isso que eu falei para vocês está no livro que nós publicamos, que está ali, que o Carlos está mostrando, que é o Reconciliação consigo mesmo, com a família, com Deus. Também ali vocês vão encontrar inúmeros outros livros da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, vários deles de minha autoria. Cura e Autocura, sobre saúde e doença, Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, que é sobre a homossexualidade à luz da ciência e de uma visão espírita inclusiva. Inclusive amanhã eu vou fazer um seminário sobre este tema no Centro Espírita Allan Kardec, aqui em São José do Rio Preto, na parte da tarde, a partir de 3 horas, não é, Edvaldir? E vários outros livros, Altamor e Outras Potências da Alma, que fala do movimento de Altamor, Pílulas de Esperança, Pílulas de Confiança. Vão encontrar temas de saúde e adoecimento, de câncer, de saúde mental, tem 2 livros excelentes de saúde mental ali, livros para jovens e livros para crianças, tem vários livros. Esses livros e DVDs têm toda a renda destinada à Associação Médico Espírita de Minas Gerais nas suas atividades assistenciais e caritativas, e também a Fraternidade Sem Fronteiras, porque muito hoje da editora também vai para a Fraternidade Sem Fronteiras com frequência. Essa palestra está gravada, tem ali em DVD também, o DVD da palestra Reconciliação, ok? Antes de encerrar, eu gostaria de apresentar para vocês, rapidamente, este projeto, intitulado Fraternidade Sem Fronteiras. Fraternidade Sem Fronteiras é o nome da ONG criada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pelo Wagner Moura, dentro daquele movimento que eu falei para vocês, né? Então, quando o Wagner foi para a aldeia, junto com o Armando, ele encontrou esta realidade. As pessoas vivendo em moradias desse tipo, com madeira e palha, e muitas crianças órfãs, vivendo sozinhas, como essas 3 crianças, por exemplo, vivendo sozinha dentro dessa casinha. Uma casa com barro caindo, lá dentro vocês veem utensílios domésticos que não são usados, vocês veem algumas roupinhas que foram doadas, lá tem uma palha, quando tem uma palha no chão sobre a qual as crianças dormem, sem nenhuma colcha ou travesseiro, e esta é a realidade. Essas crianças passam muita necessidade, 24 mil famílias são dessa natureza. Tem um alto índice de contaminação pelo HIV e a AIDS, né, o que leva a uma grande orfandade. A água vem de poços profundos, quando tem. Então aí tem um poço manual, que vocês estão vendo, que toda a comunidade vai lá para tirar. Ali a água é barrosa, é salobra, né? E traz muitas doenças naturalmente, muita verminose. A alimentação, quando tem, é a base de milho ou de mandioca. Então não tem água, tem muita terra disponível para plantar, mas não tem água. Então só aquilo que resiste muito dá. O que eles fazem? Eles pegam milho ou a mandioca, eles pilam, né, que essa menina aqui está fazendo, são as mulheres que fazem isso, e sobretudo as mulheres jovens. Depois faz aquele movimento que eu não sei como é que chama, né, na gamela, que fica assim com aquela madeira triturando aquilo que foi pilado. Depois acrescenta água e sal e fira uma massa branca chamada chima. Fica parecendo o nosso angu mineiro, duro, sem gosto, que eles comem com uma erva amarga chamada cacane do mato. Então, é essa a fonte de alimentação quando tem. Muita gente come só a folha amarga. Muita gente come só a folha da mandioca, que é, inclusive, hepatotóxica, né? Então, aí vocês veem, né, o milho. Aqui a chima, ó. Vocês veem a moça cozinhando a chima, né? Que depois vai ser comida com ervas. E as pessoas perguntam então, por que vocês ajudam a África ao invés de ajudar as crianças aqui no Brasil? É verdade que nós tenhamos crianças necessitadas no Brasil? Sim, temos muitas. Mas aqui no Brasil alguém está olhando por elas. Algo está sendo feito.
Há muitas instituições religiosas fazendo algo, há muitos movimentos caritativos, há muitas ONGs. Lá na África é o continente esquecido, o povo excluído, e dentre o povo excluído, os órfãos são os excluídos dentre os excluídos. Então esta ONG olha com muito carinho para aqueles que não têm nenhum amparo. Esta senhora, por exemplo, também é amparada pela ONG, que hoje ampara alguns idosos vulneráveis, desde que ela foi descoberta vivendo debaixo desta árvore e comendo as lagartas que caíam da árvore. A sua casa era a sombra da árvore e o seu alimento, as lagartinhas. Então o projeto começou também a alimentar, construiu uma casa para ela, como já construiu hoje mais de 20 casas, né, para idosos e famílias mais vulneráveis. E as crianças todo dia levam. Né? Aí ela está comendo a castanha. Na época que a árvore dá castanha, a castanha cai, e então ela comia a castanha e as lagartinhas. A água, vocês veem a cor, né? É uma água barrosa, é uma água salobra. Aquele poço ali já é um poço que nós construímos. Em geral, a água é tirada assim. Há algumas localidades, como a que nós estamos trabalhando na fronteira com o Zimbábue, que não chove há 13 anos, abundantemente. Então, só as pequenas e rápidas chuvas. E o que acontece é que todos os rios estão secos, e então, no fundo de um rio, como é esse que vocês estão vendo aí, abre-se um poço, um buraco, e dali mina uma água acinzentada, que é essa daí, e que é a fonte de água para aquela comunidade. Nós caminhamos no leito desse rio, nós vimos as pessoas pegando, enchendo galões desta água, colocando na cabeça para caminhar longos quilômetros, e às vezes as pessoas fazem esse percurso 6 vezes por dia, para ter a água suficiente, dessa qualidade, para fazer o que precisa. Então comem ervas do mato e tomam desta água. Olha o cachorrinho. Esta é a escola. Mas a gente brinca que esta não é uma escola normal, essa é a escola particular. Que a escola pública é essa aqui, ó. As crianças são educadas à sombra de uma árvore, sendo alfabetizadas escrevendo no chão com o dedo. Né? Porque não tem recursos, porque só ganham às vezes do governo um lápis e um caderninho pequeno por ano e não podem perder em alfabetização. Então só o usam depois que já estão alfabetizados. Esses professores são extremamente dedicados, são pessoas que dão sangue pelas crianças, e as crianças são ávidas por aprender. São ávidas por construir algo, né? Aliás, as crianças moçambicanas são encantadoras. Elas são obedientes, elas são dóceis, elas têm um respeito à ordem, à hierarquia, coisa que nós no Brasil já perdemos faz tempo. Então vou mostrar para vocês a Linda e a Alegria, que são 2 crianças amparadas por esse projeto, para que vocês vejam a natureza de criança que é amparada. Ah, eu esqueci de pedir cabo de som, será que tem? Cabo de som que conecta nessa caixa? Não, não tem. Tem não? Então eu passo por aqui mesmo, vamos ver o que se dá. Ela vai falar em Xangana, que é a língua local. Aqui em casa só temos arroz, feijão e sal. Não come creche. Essa comida que nós temos aqui, fomos dar pela creche. Não é que eu vou fazer creche, mas como? Eu acho que eu vou ver. A gente não pode comer.
aqui elas duas contam com 11 caprichos, mas esses 11 caprichos que não tem corda. Quando os caprichos que invadem a machanga de tons, elas são submessas a capinar das machangas de bolo pela queda dos caprichos para eles. Se houvesse os titis que quisessem nos ajudar, podiam construir uma casa para nós, porque quando a ventania chove, as chapas já abanam, a chuva entra e elas têm medo. Aquele homem que vocês viram é o Armando, né? O digno coordenador local da Fraternidade Sem Fronteiras. E essas são duas crianças que fazem parte, que hoje estão com a vida completamente transformadas. Mas como elas, há inúmeras mais. Então o que o Wagner fez? Ele voltou para o Brasil, criou um trabalho que cria centros de acolhimento nas aldeias. São como creches em que a criança passa o dia inteiro, ela recebe alimentação, educação, higiene e trabalho cultural através da música. E com isso, ele modificou a vida de crianças completamente. Vocês imaginem que com R$50 mensais, nós mudamos a vida e o destino de uma criança na África. R$50 que nós gastamos em uma pizza, que nós gastamos duas idas no cinema, que nós gastamos em uma coisa qualquer, transforma a vida de uma criança na África, através do sistema de apadrinhamento, não é? Então hoje já são 9 aldeias, 3.000 crianças apadrinhadas, agora já vem mais 800 sendo cadastradas em 3 novos núcleos que vão surgir nos próximos meses. É um trabalho que está crescendo exponencialmente. Aqui na plateia nós temos gente que já são padrinhos e madrinhas, né? Silvânia já é uma madrinha, a Inês, né, lá de Campo Grande, também é. Já foi lá, Inês? Na África? Não, né? Também, então, é uma apoiadora desse trabalho. E quem que é a família do Ranieri? Está aqui? Ele falou que estaria? Pai e mãe? Não? Ele falou que estaria. Ranieri é um grande trabalhador nosso lá de Campinas, um grande sustentador desse trabalho. Então, por que nós falamos isso? Nós trazemos isso para que vocês possam ter a oportunidade, caso desejem se tornar padrinhos e madrinhas desse movimento, né? São várias unidades construídas assim, ó, na arquitetura local, as crianças recebendo a sua alimentação, várias crianças, né? Cada unidade com 300, 400 crianças, Barragem que foi a primeira, Muzumuia, que é hoje a unidade modelo, ali de camisa vermelha no centro vocês veem o Wagner, essa alma querida que nós todos respeitamos tanto. Aqui as crianças nessa aldeia Chimbembe que dançam a macessa, que é uma dança típica. Eles usam muita música para tudo, para se expressar, para falar, para comunicar. A música é um grande recurso para o povo moçambicano. Aqui as funcionárias servindo a alimentação, que é o arroz, é o feijão, é a macouve, que é couve com amendoim pilado e leite de coco. É um prato típico de Moçambique. Façam na casa de vocês, porque é uma delícia, né? E é um prato forte, proteico, nutritivo. Então a gente serve o arroz, o feijão, a macouve e o frango, né? O trabalho odontológico, nós vamos em caravanas 4 vezes por ano lá. E a caravana da saúde vai 2 vezes. Até a dona Nílvia, com 80 anos e de bengala, foi, ó. É uma grande apoiadora da Fraternidade Sem Fronteiras.
Inclusive mandou agora muitos vestidinhos para as crianças que ela mesma confeccionou. Então, há várias unidades, muitas crianças e um trabalho muito interessante. Aqui, a vozinha, né, lá debaixo da árvore, a casa, ali em cima uma casa como nós encontramos, e a casa aqui é construída com R$ 1.800. Então já foram várias casas construídas. Essas são 2 famílias de pacientes, de pessoas que são HIV positivas também, e que para se cuidar foram empregadas no centro de acolhimento, para que fossem amparadas com dignidade. Então a ONG não é assistencialista, a ONG não sai dando dinheiro de graça, a ONG emprega, a ONG promove, e isso sendo feito de uma forma muito bonita. O trabalho de prevenção e diagnóstico do HIV é um trabalho que nós temos feito. Já fizemos 1.100 testes rápidos de diagnóstico do HIV lá, encontrando 123 pessoas infectadas, né, dentro do grupo que a gente trabalha de crianças, jovens e adultos. Tem tratamento antirretroviral no país, mas as pessoas não têm acesso porque não tem dinheiro para pagar o transporte, porque não tem transporte público. Então elas não têm compreensão da doença, né, da AIDS e da gravidade, do que significa, e então não se tratam. E assim a ONG faz o diagnóstico, paga o transporte, acompanha o tratamento, os efeitos colaterais da medicação, o aleitamento artificial para as mães que estão gestantes e que não podem amamentar depois do diagnóstico, né, porque pelo risco de contágio para o filho. Então uma série de intervenções que a ONG faz. Inclusive levamos essa cadeira de rodas, esse andador que a madrinha doou para esse menino. Vocês precisam ver a alegria. Esse é um menino dos mais dedicados. Você imagina que ele ia todo dia se arrastando no chão para o centro de acolhimento, até que ele ganhou a cadeira e ganhou o andador, e passava aí sozinho. A mãe mudou para muito longe por contingência da vida, e então ele pediu para que a mãe não deixasse de levá-lo. Então a mãe empurrava ele até a metade do caminho, e o resto ele acabava de ir, ele mesmo se transportando. Até que a ONG viu isso e construiu uma casinha para eles perto do centro de acolhimento, para que ele pudesse continuar. É um extremamente dedicado esse menino, e a alegria dele de voltar a ter autonomia é algo indescritível. Os jovens do projeto, que entraram crianças, hoje são jovens, são responsáveis pelo cuidado dos outros, pelo monitoramento e pelos trabalhos, ajudam a construir casas e, inclusive, participam da padaria, porque nós já construímos uma padaria na unidade modelo de Muzumuia. A máquina que fez os tijolos foi daqui, serrada em 3 pedaços na bagagem dos caravaneiros, chegou lá, foi soldada, fez os tijolos que construiu a padaria. E de navio foi o maquinário, e então hoje nós temos uma padaria funcionando no meio de uma aldeia que não tinha nenhuma fonte alimentar. E essa padaria produz todos os santos dias, e é fonte para o projeto, é fonte para a comunidade, e é fonte também de caminho de autossustentabilidade. Também temos e de emprego para os jovens, né? Porque são os próprios jovens do projeto que estão empregados, que são os padeiros, que fazem. E estamos construindo uma horta, uma machamba, né? Também para que se produzam os alimentos lá. Bom, é isso. As caravanas, o trabalho médico, esse daí o teste de HIV, o teste rápido, né? Que a gente fez, o trabalho médico. Esse é o Wagner, querido Papa Wagner, coração humilde e grande que acolheu as crianças de Moçambique e que nos acolheu, dando-nos a oportunidade de trabalho nessa ONG, né? E aqui vocês veem o resultado. São sorrisos fartos, são sorrisos cheios, são sorrisos muito grandes. E eles juntam na gente. Olha que gracinha. Esse é um menino que estava almoçando. Nós tiramos essa foto enquanto ele almoçava, né? E aqui um momento que eu acho que é símbolo para mim daquilo que esse trabalho significa. Por que eu estou apresentando para vocês tudo isto? Para que vocês tenham a oportunidade de também permitir que mais crianças entrem para esse projeto. À medida que entra um padrinho e uma madrinha, entra uma nova criança. E para se cadastrar é muito fácil. Eu tenho aqui as fichas, basta preencher esta ficha e me entregar. Não precisa pagar nada agora, né? Nós trouxemos a maquininha, Carlos? Está sem carga. Sim, mas nós temos a maquininha de cartão de crédito também da Fraternidade. Quem quiser pagar, por exemplo, o ano inteiro dividido em 12 parcelas no cartão, pode passar, que cai R$50 no cartão de crédito todo mês. Ou, se preferir, pode doar para a ONG por transferência bancária no Banco do Brasil, Itaú ou Bradesco. Ou pode pedir boleto para a ONG
É uma ONG extremamente séria, o dinheiro é empregado imediatamente, com absoluta lisura espiritual, né? Tem muito respeito pelo dinheiro dos padrinhos. E eu quero convidar a família espírita a permitir que mais vidas sejam salvas, que mais crianças tenham algo que elas possam ser transformadas. R$50, ainda que seja para alguns um pouquinho de sacrifício, não é nada comparado àquilo que faz em Moçambique através deste projeto. Então eu vou estar aqui na frente. Oi? Pode conhecer através do Face, né? Tem fotos, mas aqueles que quiserem se cadastrar podem fazer aqui agora, através da ficha. Então é só me procurar, eu estou aqui na frente e terei alegria em falar com vocês sobre isso, ok? Muito obrigado, espero que a noite tenha servido em algo para vocês. Para mim foi um presente, eu desejo que essa casa continue servidora. Aniversário de Centro Espírita é rogativa ao mundo espiritual para que permita-nos servir mais e melhor, enquanto nós agradecemos a Deus o tempo que já foi possível. Que assim seja para esse templo do amor, para essa casa de Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado a todos. Obrigado. Baby, I like to get that, let's get that.